Então, encontrando Samuel, que foi até o Senhor falar, ele falou: olha, soberano, Israel, o teu povo, que o Senhor tirou com um braço forte do Egito, passou por todo o deserto, o Senhor foi aquele pilar de fogo durante a noite para os aquecer, e durante o dia o Senhor era aquela nuvem, sabe, maravilhosa para livrá-los do sol escaldante. Esse povo aí, eles falaram para mim que não quer mais seguir os seus mandamentos, nem os seus preceitos. Eles querem ser igual às outras nações, eles acham bonito, servir a outros deuses. E ali, irmão, Samuel chorou, sentindo. E Deus falou: olha, Samuel, não fique triste não, porque antes que esse povo, o qual eu arranquei mais de 600 mil homens, fora as mulheres, as crianças e os animais, eu os fiz subir daquela terra maldita para uma terra que mana leite e mel. E agora eu sustentei eles com água fresca da rocha, maná, sabe? E fiz maravilhas, prodígios, e eles me largaram. Primeiro eles fizeram isso comigo. Não fica triste não, porque eles largaram o manancial de água viva e buscaram para si cisterna rota, que não retém água. Amados irmãos, Deus falou para Samuel: tem uma coisa, Samuel, mas leve a mensagem para eles. Eu vou lhe dar uma chance. Eu vou dizer para eles que o que eles passarão se realmente eles tomarem essa atitude. É isso que eles querem? Então o homem tem liberdade, querido. Deus chama o homem, diz para ele: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Veja que Deus deu um mandamento para o mancebo de qualidade. E ele falou: não, Senhor, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muita riqueza. Não dá para que eu faça isso, não. Ele trocou a vida eterna, irmão, a eternidade, por coisas corruptíveis, coisas que passam e se corrompem. Então, Samuel falou para o povo, reuniu o povo e falou: olha, a partir de hoje, se vocês querem realmente um rei, vocês têm que escolher, mas vocês vão sofrer. Vocês vão perder os seus filhos, vocês vão perder suas filhas, seus servos, seus criados, vocês vão pagar tributos e assim sucessivamente vão ser escravos. É isso que vocês querem? Não. Então o povo, numa única voz, unânime, gritavam: nós queremos um rei, nós queremos um governador que seja com as nações, que vá diante de nós e vença e lute as nossas batalhas, as nossas guerras. Então, querido, isto é terrível, porque nós encontramos muitas pessoas pegando a figura de Israel como um servo sofredor, onde o homem tem tudo e não ergue a cabeça e acaba sendo prisioneiro, né? Sendo um homem aprisionado pelo pecado, pela corrupção, pela arrogância, a prepotência e algo desse tipo. E aí, Samuel, Deus fala: então Samuel, diga ao povo que escolha. Olha, irmão, uma coisa eu quero dizer para você. Samuel, aliás, Saul governou Israel durante 40 anos, presta atenção. Governou durante 40 anos.
mas sem a presença do Todo-Poderoso. Por quê? A unção de Saul, você tem que entender, a unção de Saul, houve uma permissão de Deus, para que ele governasse sobre Israel, mas não a escolha dele, foi diferente do rei Davi, Por quê? A vaidade de Israel era tamanha, queridos, a vaidade era tamanha, que há um texto em 1 Samuel, eu estarei lendo em 1 Samuel, versículo 1. Olha só o que diz aqui, ó. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Joró, filho de Becorate, filho de Afiate, filho de um homem de Benjamim, varão valente em força. Olha o 2. O 2 diz assim, ó. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Olha só como que era este homem. Mas não sei se você já percebeu o que eu quero trazer para você aqui. O porquê que Samuel, ele escolheu Saul, um dos homens mais belos, sabe, mais formoso, musculoso, grandalhão. Por que será? Amada, é muito fácil de você entender quando você medita, busca de Deus. No texto, no contexto, você vai descobrir essas coisas. Por quê? Isto era uma ilustração do povo, da vaidade que levou Israel a virar as costas para o Eterno. Então, isso era uma característica do rei que Israel queria. Israel, ele estava vivendo na luxúria, na idolatria. Ele trocara o Jeová por qualquer outro tipo de coisa. Então, Samuel, vendo o que eles estavam querendo, Samuel foi e ungiu um rei de acordo com eles estavam querendo. Então ungiu Saul, um homem, né? Como eu acabei de ler, e colocou para tomar conta de Israel. Mas o que eu quero dizer para você, querido, é que na primeira batalha de Saul, ele foi reprovado. Já foi reprovado. E em outras batalhas, porque Saul ele começou muito bem. Sabe quando muitos começam na igreja? Ele começa na igreja, ele lê Bíblia o dia inteiro. Ele é um biblista. O dia inteiro lê Bíblia. Entra pela noite, no jejum, na oração. Sabe aquele fogo puro? Mas depois parece que ele acha alguma coisa ali que não agrada muito. Ele vai deixando de ler a Bíblia como ele lia, de orar, daquela postura, Então, foi o que aconteceu. Saul começou muito bem, depois desobedeceu a Samuel, ao rei todo-poderoso, fez um sacrifício que não era para ele, porque ele não era sacerdote, ele não podia. E aí, o que aconteceu? Ele foi reprovado, foi manifesto a reprova, porque ele já era um homem reprovado. E o texto segue dizendo que, quando ele foi para destruir os amalequitas, o Senhor falou para ele, olha Samuel, você vá e acabe com tudo. Acabe com tudo. Não deixe nada, não traga nada.
Aí Saul foi e poupou a vida do rei Agag, trouxe uns animais segundo os olhos dele, era um dos melhores. Aquilo ali era um dos piores, irmão. Se Deus falou para você que nada ali prestava, nada presta, irmão. Se Deus falou essa aí não presta, não presta. Porque é a vontade humana. Então, trouxe o rei, e quando foi pela manhã, Samuel saiu em busca de Saul. De longe, Saul já sabia que era Samuel e já disse: não, meu senhor, paz seja contigo, a paz aí. E Samuel esperou ele falar, e ele falou assim: aí, Saul, executou de acordo com a palavra? Sim, meu senhor, fiz. Mas aí, irmão, a mentira, ela tem que ser lançada por terra. Eu quero dizer para você, passe o que passar, igreja. Pense nisso. Sofra o que você sofrer, mas você não desista da verdade. Não desista. Ainda que você fique sozinho nesse deserto, sabe? Deserto de genuíno. Deserto de genuína. Permaneça andando nos seus caminhos, com seus critérios espirituais, olhando para o autor, olhando para Cristo, para a cruz de Cristo, para o sacrifício dele, não para o mundo. Porque fulano e beltrano, não, deixe eles, siga os seus caminhos, cada um dará conta de si ao Eterno. E ali, Samuel disse para Saul: mas Saul, eu não sei, mas está acontecendo algo estranho. Que barulho é esse? Que barulho é esse que eu estou ouvindo de animais? Aí, irmão, a máscara que estava quase caindo, acabou de cair. E ali, Saul foi repreendido. E a partir da repreensão, ele ficou bravo. Ele quis até investir contra o profeta. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E passou a agir um espírito maligno da parte de Deus. Olha, isso aí é um outro assunto, né? Será que Deus tem espírito maligno com ele? O texto diz isso, né? Então, querido, voltando ao assunto, Saul governa 40 anos na desobediência. Governou 40 anos sem a presença do Todo-Poderoso. Veja qual o final dramático de Saul, a ponto de ele se suicidar. Saul foi um suicida. Ele mesmo se lançou sobre a sua espada. Olha o final deste homem. Então, querido, pensamos nesta mensagem, porque isso aí é um pouquinho da vida do primeiro rei de Israel, porque foram 40 anos para a gente conversar, partilhar e usufruir do Espírito do Eterno. Aprendemos muito aqui, para que a gente não venha fazer como esse rei fez. Que Deus te abençoe.